Porque o professor Cortella diz que depois dos 50 a gente desmonta. Será verdade mesmo que depois dos 50 a gente sempre acaba criando mais pânceps do que bíceps? Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado do Mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Hoje eu vou trazer uma discussão interessantíssima sobre envelhecimento, sobre o preconceito que existe dentro desse contexto de envelhecimento. E para isso eu vou usar um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, um vídeo curtinho, um vídeo que tem 9 minutos, que está lá no canal do professor Cortella, que se chama O Tempo e a Vida. Eu quero falar sobre este vídeo do Cortella porque neste vídeo o Cortella faz algumas considerações que eu acho que são muito importantes para a gente pensar, para falar sobre envelhecimento. É claro que o professor Cortella é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, é um filósofo de uma elegância intelectual a toda prova, ele é extremamente admirado, extremamente requisitado. Os livros do professor Cortella vendem muito no Brasil, as pessoas realmente gostam das palestras do professor Cortella, da oratória dele, do jeito que ele se expressa, e sempre o professor Cortella trata desses temas humanos, humanísticos, de uma forma extremamente sensível, extremamente delicada. Eu me considero também um fã do professor Cortella, né? Por isso eu me sinto à vontade para trazer o que o professor Cortella traz nesse vídeo, O Tempo e a Vida, porque quando a gente vê um profissional, um professor, um personagem, um escritor, um autor, um filósofo, tão querido como é o professor Cortella, às vezes brincando com a questão do envelhecimento, fica ainda mais realçado o quanto nós todos como sociedade, estamos encharcados desta narrativa que vem lá do século XIX, que coloca o envelhecimento como um caminho inexorável rumo à decadência, rumo à decrepitude, rumo a um fim trágico, né? Essa é uma narrativa que vem lá de trás, a gente é bombardeado por isso diariamente, mesmo que a gente não perceba, há mais de 150 anos, né? E isso causou uma verdadeira lavagem cerebral em nós todos como sociedade. E quando o professor Cortella, nessa palestra, nesse vídeo dele, ele faz algumas brincadeiras, como essa que eu coloquei agora, sobre que depois dos 50 a gente cria mais pânceps do que bíceps, fica realçado, né, o quanto essa narrativa nos encharca e quanto ela determina a nossa maneira de pensar. E isso impede que a gente veja a questão do envelhecimento de formas diferentes, de formas mais adequadas, mais realistas e, de fato, que estejam sintonizadas com o que é o envelhecimento nos dias de hoje, né? Afinal de contas, o que é que tem de errado? Eu pergunto, a brincadeira que o professor Cortella faz lá no vídeo dele a respeito do envelhecimento. Nesse vídeo, que está lá no canal do professor Cortella, e que já tem mais de 1 milhão de visualizações, veja só, mais de 1 milhão de visualizações, o professor Cortella então faz essas brincadeiras com a plateia a respeito do envelhecimento com a idade, né? E com a própria idade. É claro que o professor Cortella, quando faz essas brincadeiras, não tem a intenção de ser ofensivo, nem de ser grosseiro, e não é. Né? Quando ele faz essas brincadeiras, as pessoas riem muito, se divertem, ele se diverte porque ele faz brincadeira com ele mesmo, né? Quando ele fala que no café da manhã hoje tem cada vez menos comida e mais remédio, né? Quando ele fala essa questão do bíceps e do pânceps, e ele faz principalmente ele divide a vida em 3 grandes fases, né? Então ele diz que hoje nós vivemos em média 75 anos e ele divide então a vida em 3 períodos de 25 anos. Do 0 aos 25, ele diz, é onde você se monta, onde você se prepara. Depois dos 25 aos 50 é onde você trabalha
e cria outros seres humanos. E depois dos 50 em diante, você desmonta. Então, do 0 a 25 você monta, dos 50 em diante você desmonta. Então, esta ideia do professor Cortella, que o professor Cortella coloca, da vida como uma espécie de subida de uma montanha, né? Onde você vai subindo e quando você chega lá em cima, lá, normalmente a gente acha que é por volta dos 30, 35 anos, a gente estaria no máximo da nossa capacidade, da nossa eficiência, do nosso vigor, da nossa inteligência, da nossa produtividade, e depois dali para frente seria tudo uma grande decadência, né? Essa ideia da montanha, chegar ao topo e depois decair, essa é uma ideia muito antiga e que de forma nenhuma tem se comprovado verdadeira nos dias de hoje. O que é que eu quero dizer com isso, se comprovado nos dias de hoje? Bom, como todo mundo sabe, a população no planeta tem envelhecido rapidamente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão ficando velhas mais rápido? Não, não é isso. O tempo continua passando igual para todo mundo. Mas o que acontece é que, como existem menos nascimentos hoje, e as pessoas estão vivendo mais, proporcionalmente, existem mais pessoas idosas com mais idade do que pessoas com menos idade, porque existem menos nascimentos e existe uma maior longevidade. Então, isso quer dizer que a população está envelhecendo mais rapidamente, né? A quantidade de pessoas idosas vai ficando cada vez maior. E isso tem sido um fenômeno demográfico avassalador, ligado à geração Baby Boomer, que nasceu entre 45 e 64, depois da Segunda Guerra, e que agora está chegando a essa idade com mais de 50, mais de 60. E essa geração Baby Boomer é uma geração muito grande, nasceram muitas pessoas depois da Segunda Guerra nesse período. E agora, com este envelhecimento, com essa geração chegando aos 50, 60, todo mundo está estudando esse fenômeno mais atentamente. Então agora começam a aparecer estudos que mostram que a questão do envelhecimento não se coloca mais como essa narrativa que vem lá do século XIX foi colocada para nós, como um envelhecimento como sendo um fato inexorável da vida que nos leva à decadência, né? Então, hoje em dia, essa ideia que o professor Cortella fez xiste, brincou lá na palestra, é uma ideia bastante ultrapassada. E é claro, aqui eu não estou fazendo crítica ao professor Cortella, eu estou simplesmente pegando essa linha da palestra dele e destrinchando num outro sentido. Porque é claro que o professor Cortella, quando faz essa analogia das fases da vida, ele tenta salientar, chamar atenção para a finitude da própria vida e de como a vida precisa ser bem aproveitada. Essa que é a ideia, não é? Só que, ao realçar isto, ele faz alguns xistes que demonstram que existe em todos nós uma narrativa de que a vida é essa decadência depois de se atingir o ápice. Muito bem. Hoje em dia, as pessoas que têm estudado o fenômeno do envelhecimento, ligado principalmente à geração dos baby boomers, têm praticamente estabelecido novos ramos de estudo. Hoje a gente tem economia comportamental, biologia evolutiva, psicologia positiva. Todos esses novos estudos são frutos de novas ideias, de novas hipóteses, né? E essas novas hipóteses têm sido confirmadas e trazendo interessantíssimos dados que mudam a maneira que a gente vê a vida. Por exemplo, uma das coisas mais fantásticas que tem vindo ali do ramo da estatística, da matemática, da biologia comportamental, que é a ideia da curva da felicidade. A curva da felicidade é um resultado estatístico que demonstra que, basicamente em todos os países do mundo, né, as populações desses países reportam
o quanto as pessoas se sentem bem com a própria vida, de uma certa forma, que aparece como uma curva no formato da letra U, que foi chamada a curva da felicidade. Por esta curva, por esse resultado, as pessoas ali, quando começa essa pesquisa ali por volta dos 18 anos, estão ali numa espécie de ápice de se sentir bem com a vida. Não é? Afinal, o mundo é só novidade, tudo é novo, tudo é esperança, tudo são planos, o mundo inteiro está na frente de quem começa a vida adulta, tem seus 18, 19, 20 anos. Só que com o passar do tempo, com as próprias pressões da vida, pressão de entrar na faculdade, sair da faculdade, arrumar um emprego, casar, ter filhos, criar os filhos, ganhar dinheiro, subir na carreira, ou ser reconhecido socialmente, comprar um carro, comprar uma casa, criar os filhos, colocar os filhos na escola, enfim, a pressão é tão grande nessa primeira fase da vida que as pessoas vão começando a se cansar e quando chegam lá por volta dos 35, 40, começam a se questionar de que tudo aquilo que tinham planejado ou não aconteceu, né, não aconteceu do jeito que havia sido planejado, ou se aconteceu, existe uma certa frustração, no sentido de que, poxa, a vida é só isso. Né? E aí, essa curva da felicidade indica que por volta dos 40 e até ali entre os 50, que seria o fundo do poço, a barriguinha ali da letra U, essa curva da felicidade, que é análoga a uma letra U, seria uma fase de um mal-estar muito grande com a própria vida, no sentido de que, veja, a primeira fase da minha vida não foi o que eu esperava, e agora, pelo que eu sei, pelo que me dizem, pelo que todo mundo fala, a segunda fase, que é dos 50 para frente, que é o envelhecimento, vai ser tudo muito pior, porque ali é sempre decadência, é sempre tristeza, é sempre isolamento social, é sempre perda de vitalidade física, mental, intelectual, sexual, seja lá o que for. Então quem está entre os 40 e os 50 fica realmente achando que a vida acabou. E o que a curva da felicidade, o que esses estudos vindos da economia comportamental, da psicologia positiva, psicologia evolutiva, indicam que depois dos 50 anos, as pessoas vão apresentando, vão reportando um estado crescente de felicidade com a própria vida. Olha que interessante. Então, esses estudos indicam que, independentemente de qualquer coisa, né, parece que existe uma relação intrínseca com a própria idade, com o passar do tempo, para essas pessoas, para os seres humanos, de que depois da meia-idade existe uma felicidade crescente em relação à própria vida. É claro que eu estou resumindo isso aqui, você vai poder ver outros vídeos no canal sobre essa segunda parte da vida, que eu chamo de refelicidade, onde com mais detalhes a gente vai esmiuçando esse assunto e por que isso é assim, por que isso tem sido apresentado assim por essas novas ciências. Né? Mas o que é de se ressaltar é que, de fato, hoje, o que a gente vê nos estudos e o que a gente vê no nosso dia a dia é que as pessoas com mais idade vão se apresentando com uma satisfação cada vez maior. É claro que, mesmo tendo em conta que existem as limitações próprias do envelhecimento. Não é? E, claro, nós estamos falando aqui de um resultado estatístico. Nós estamos falando de casos específicos. Né? Então veja que interessante, na verdade, hoje, o que os estudos mais recentes dessas novos campos de conhecimento apontam é exatamente o contrário do que se pensava do envelhecimento algum tempo atrás. Né? A gente pensava que o envelhecimento era uma curva em U ao contrário, né? com um ápice lá em cima, uma montanhinha. A gente vai subindo, chega lá e depois desce. E, na verdade, o que a gente vê é ao contrário. Então, essa ideia de que... a gente tinha a ideia de que a vida era uma espécie de montanha-russa, né? Onde você vai subindo com muito esforço. Quando chega lá em cima, olha, vê, não tem nada e puf, desce. E aquilo lá, por mais que você... que tem ali na descida, às vezes uma volta aqui, uma firula ali, você
pode se divertir um pouco, você sabe que você está indo ali para o final e aquilo tudo sempre é uma descida, né? Então, esta ideia da vida como uma montanha-russa, ela não está se confirmando mais hoje. Hoje, nós, os baby boomers, vamos reportando uma coisa que é bem ao contrário, que é bem diferente. Então, este é o que eu chamo de maior preconceito do mundo, porque ele envolve a todos nós como sociedade em relação ao envelhecimento. Ele é cruel porque ele é irônico, né? Ele vem disfarçado com muita brincadeira, com um certo riso nervoso de falar sobre isso, e a gente tem esse preconceito direto com a gente mesmo todos os dias. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, desde que eu tenho carro, de manhã é muito comum eu não achar a chave do carro. Eu sempre fui assim. Sempre, às vezes, deu trabalho. Onde é que foi que eu deixei a chave do carro? E a maioria das pessoas tem esse problema de não achar a chave do carro. Mas chega um determinado momento na vida onde você também não acha a chave do carro, mas você fala, poxa, estou ficando velho. Você nunca achou. Você tinha 18, 20, 30, sempre teve problema com a chave do carro. Mas chega uma hora que você não acha e fala, eu estou ficando velho. Né? E a gente faz isso direto na vida da gente, no dia a dia da gente. Qualquer coisa que aconteça de ruim, de inesperado, deixei cair alguma coisa, ou errei alguma coisa, estou ficando velho. Esqueci alguma coisa, estou ficando velho. Esqueci o nome, estou ficando velho. Não deu, estou ficando velho. A ideia da velhice ligada a alguma coisa que não deu certo é absolutamente constante na vida da gente, né? E é muito engraçado isso, como é preciso mudar isso urgentemente. Você quer ver um outro exemplo? O símbolo, o pictograma, chama-se, né? De idoso. A gente vê isso todos os dias. Você vai na drogaria, você vai no supermercado, você vai no shopping center, você vai em qualquer lugar, tem lá a vaga do idoso, tá certo? Que é para mais de 60 anos. Qual é a figurinha do idoso que põe ali? É a figurinha de uma bengala, de alguém curvado, com dor nas costas e tal. Que idoso é esse? Com mais de 60 anos que se apresente assim, né? Não corresponde à realidade. Quer dizer, já é uma ideia de uma fragilidade, de uma invalidez, de uma situação absolutamente não condizente com a realidade. As pessoas de 60 anos não são assim. Elas são assim, eventualmente, se estiverem passando por alguma dificuldade, alguns podem estar assim, alguns não envelheceram tão bem, mas no geral hoje as pessoas que têm 60 anos não andam por aí de bengala com a mão nas costas. É claro que não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então veja o poder da narrativa que nos cerca e que nos cerca também de símbolos e de elementos que vão nos indicando como que a gente deve pensar. E eu acho que chega, eu acho que a gente tem que mudar isso de uma vez por todas. Esta narrativa que é antiga, que é antiquada, que vem lá do século XIX, que nos mostra o envelhecimento como uma decadência ininterrupta até o final, ela deve ser mudada urgentemente, deve ser repensada urgentemente, com base nos dados que a gente tem hoje, principalmente porque hoje, quem tem 60 anos e que supostamente deveria se reconhecer naquela figura que está lá no chão da vaga do idoso do shopping center, que é alguém com bengala, com a mão nas costas, tal, curvado, quem tem 60 anos hoje tem mais uma expectativa de vida de mais 21 anos. Vê bem, quem tem 60 tem mais 21 anos, estatisticamente falando. É lógico que tem pessoas que vão ter muito mais, né? Tem mais 21 anos pela frente. 21 anos é mais do que a infância e a adolescência juntas, né? É um período enorme de vida. Agora imagine você, se você está bem de saúde, se você não tem mais compromisso
ou não tem os mesmos compromissos terríveis que você tinha quando você tinha 20, 30, 40, aquela pressão enorme que você sentia. Se você não tem mais isso ali pesar nos ombros, se você traz com você toda a bagagem de aprendizado que você teve ao longo de todos esses anos, tudo de bom, de ruim, as alegrias, as decepções que você teve na vida. Imagine como pode ser gratificante esses 21 anos que você tem, em média, pela frente. Né? Como podem, de fato, ser os melhores anos da sua vida. Como podem, de fato, ser 21 anos onde, além de você se sentir bem, você vai ter a possibilidade de trocar com as pessoas mais novas tudo aquilo que você aprendeu. Esta que é as possibilidades ou a possibilidade dessa nova fase da vida que se apresenta diante de nós, da nossa geração, que é a primeira geração da história da humanidade a ter esse plus de uma sobrevida, de mais anos, trazendo, em média, uma escolaridade muito maior que as gerações anteriores, trazendo uma experiência de mudança social que veio lá desde a década de 60, de 70, de 80, as mudanças tecnológicas pelas quais a nossa geração passou. Então, nós, de fato, somos hoje uma geração muitíssimo especial, única na história da humanidade. E é por isso que a gente tem que mudar essa visão que nós temos de nós mesmos e que as pessoas possam ter desse envelhecimento. É isso. Se você gostou do canal, não esquece de se inscrever, ative o sininho, ative as notificações. Abraço, até mais.